parte 3 de Isaías 19. Irmãos, na parte 1 nós entendemos que Jesus está voltando de uma forma escatológica e agora está executando juízo contra os egípcios, que é um título para todo mundo. Na parte 2 nós vamos perceber que esses egípcios estão sofrendo por mão de um rei feroz. E na parte 3 agora nós vamos compreender que esse Egito, que foi afligido, que está tendo execução de juízo, eles agora estão sendo chamados para aderir ao povo de Deus. E olha que interessante, isso é uma coisa que acontece, como já falei, no capítulo 16, no capítulo 17, no capítulo 18 de Isaías. Isaías, por meio de sua palavra, está executando juízo da parte de Deus, por meio de profecia, mas esse juízo, mesmo caindo, ele faz com que pessoas sejam aderidas ao povo de Deus. E olha só, quando nós vamos para o verso 18, diz que naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor, e uma delas se chamará Cidade do Sol. Olha só que tremendo. O idioma egípcio é o idioma egípcio. E o idioma de Canaã é o hebraico. Então você percebe que quando os egípcios naquele dia falarem o idioma de Canaã, eles falarão o hebraico. E isso é nada mais nada menos do que uma unificação ou uma adesão da fé judaica, da fé em Deus, no único e verdadeiro Deus. E olha só, chegará ao ponto de que até uma cidade, é como se houvesse uma consagração de uma cidade dentro do Egito no nome desse Senhor, do Senhor do Sol. E por que diz Senhor do Sol? Nós vamos perceber que Cristo é o Sol da Justiça. Então aqui tem duas formas de interpretar esse texto. Ou essa dedicação dessa cidade aponta para o Sol da Justiça, para Cristo, ou você vai perceber que em outros manuscritos a expressão Sol ela é mudada, ela é tratada como destruição. E no contexto onde os egípcios aderem à fé de Deus, consequentemente os ídolos serão exterminados. Então, se os ídolos são exterminados, nada mais justo do que dedicar uma cidade à cidade da destruição, ou seja, destruição dos ídolos. E isso ainda vai se estender. Veja primeiro, verso 18. Os egípcios estão aderindo ao idioma hebraico, o idioma de Canaã. No verso 19 diz que o Senhor vai colocar um altar no meio da terra do Egito. E uma coluna será erigida ao Senhor na sua fronteira. Aí ele vai dizer, servirá de sinal, ou seja, o altar no meio do Egito, servirá de sinal e testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor eles clamarão por causa dos opressores, e lhes será enviado um salvador e um defensor que os há de livrar. Vamos lá. Esse altar que vai ser colocado no meio do Egito vai fazer com que os povos do Egito tenham isso como um sinal e como um testemunho. Isaías 66 vai dizer que será levantado um estandarte ou uma bandeira, que será um sinal para todas as nações. E elas virão e trarão seus irmãos como ofertas ao Senhor. Então esse altar que foi erigido no meio do Egito é nada mais, nada menos do que a cruz. A cruz tanto é o altar, quanto é a bandeira. E o próprio Cristo é esse altar, que através desse altar, os homens de todas as nações podem ir até Deus. Então esse texto, que está tratando do capítulo 19, é um texto ainda da pregação por meio da profecia da primeira vinda de Cristo. E ela se consuma na segunda volta. Olha só que interessante. Cristo vem e ele ergue esse altar, que também no capítulo 66 de Isaías é um sinal, uma bandeira. E agora todas as nações são reunidas a ele. E agora essas nações podem o quê? Estar próximas a Deus, podem aderir à fé de Deus. E olha só que interessante, é através desse altar que eles podem clamar ao Senhor pelos seus opressores, e Deus enviará um Salvador e um defensor que os há de livrar. Você percebe que o Salvador e o defensor é o mesmo, porque Cristo, na nossa primeira vinda, nos veio salvar, e na nossa segunda vinda tem essa tipologia de salvação, ou seja, alguém que vem nos defender de alguém. E você vai perceber que, lembra que lá no verso 4 está tratando de um rei feroz, que está executando juízo contra o Egito? Então esse rei feroz, ele é lançado no futuro. E os egípcios, ou seja, todas as nações, vão clamar a Deus, porque estão sendo afligidos por esse rei feroz. No verso 21, o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, se adorarão com sacrifícios, ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Isso aqui é uma tipologia para o que aconteceu na pregação do Evangelho. Você vai perceber que Cristo levanta esse altar, ele é o sinal, ele é o testemunho, e agora todas as nações podem o quê? Ofertar a Deus uma oferta espiritual.
Verso 22. O Senhor ferirá o Egito, ferirá e os curará, e eles converter-se-ão ao Senhor, e lhes atenderá as suas orações e os curará. Esse texto, ele é o mesmo texto de Oséias 6, no verso 1 e no verso 2, onde diz para a nação de Israel, as tribos do norte, ou seja, todas as nações, que Deus iria feri-los, mas o mesmo Deus iria curá-los, e eles iriam se converter ao Senhor, e ao terceiro dia estarão para sempre diante do Deus da sua salvação. Então, olha só que ligação. Da mesma forma que Deus está curando o povo das 10 tribos que foram lançadas no mundo em Oséias 6, Deus está curando os egípcios também que receberam desse testemunho, desse altar e desse sinal. E agora estão, o quê? Aderindo à fé de Deus. E diz que naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. E os assírios irão ao Egito, e o Egito à Assíria, e os egípcios a adorarão junto com os assírios. Se você for perceber, no contexto que está sendo tratado aqui, o profeta ele trata sobre o Egito, que é uma tribo do sul de Israel, depois vai tratar sobre a Assíria, que é uma tribo do norte de Israel, e depois vai colocar Israel como terceiro. E vai dizer que haverá uma estrada do Egito à Assíria. Irmãos, se você tem o Egito na parte sul e a Assíria na parte norte, e entre eles Israel, se haverá uma estrada entre eles, isso é o quê? Isso é uma ligação entre eles, uma estrada entre os egípcios e a Assíria. É como se aqueles povos que estavam em guerra em outro momento, agora vão ser unificados por essa estrada, por esse caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem unifica todas as tribos do sul, do norte e do centro do Oriente. É Ele quem unifica todas as nações do mundo. É Ele quem unifica todas as nações por meio desse altar, por meio dessa bandeira. Por isso que você vai perceber que no verso 24 vai dizer que Israel será o terceiro com os assírios e eles serão o quê? Uma bênção no meio da terra, cumprindo aquilo que Deus profetizou a Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas. E hoje todas as famílias da terra são benditas por meio do quê? Do evangelho, aqueles que a retêm. E tudo isso no milênio será o quê? Mais forte ainda. E olha só o verso 25. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará e dirá a eles três: bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, a obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Essas três expressões, bendito, meu povo, obra das minhas mãos e minha herança, na verdade são 4, elas só são aplicadas ao povo de Deus, ao povo de Israel. Então você percebe que quando Deus faz esse levantar desse altar, ele faz com que os egípcios se convertam, e ele faz com que haja paz entre Egito e Assíria, é por meio da pregação da bandeira que foi hasteada, isto é, da cruz. E agora, todos os povos da terra, os israelitas daquela época, os assírios do contexto histórico e os egípcios do contexto histórico, todos aqueles que estavam em guerra entre todas as nações desse contexto histórico vão receber essa unificação. E essa unificação é feita por meio de Cristo. Então, todo o capítulo 19, ela está tratando de uma só coisa, de um contexto onde as nações vão receber juízo, vão receber a vista desse Cristo que vem nas nuvens, vão receber julgamento de um rei feroz, e agora também vão receber a pregação do Evangelho, a pregação da palavra desse Salvador que vai ser enviado. Porque Deus ele vai afligir o povo para feri-los, mas vai curá-los para ressuscitá-los ao terceiro dia. Por isso que no contexto de Isaías 19, o Egito aqui tem uma tipologia de todo mundo. Então, meus irmãos, analise bem o texto e leia cada segmento escutando esse vídeo. E coloque aí sua dúvida ou seu questionamento sobre esse texto, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês.